Qual que é a diferença entre construir para vender e incorporação imobiliária? Se você não entende a diferença entre esses dois formatos de negócio, você com certeza está deixando muito dinheiro na mesa. Eu sou Carolina Caribé, fundadora da Incorporação na Prática, e hoje eu estou aqui para discutir com você formas mais estratégicas e profissionais de atuar dentro do mercado imobiliário. Muita gente chega para mim com essa pergunta: Carol, qual que é a diferença entre construir para vender e trabalhar com incorporação imobiliária? E a diferença é brutal, a diferença está principalmente na lucratividade. Mas vamos dar um passo para trás e vamos entender aqui um pouquinho qual que é a grande diferença entre construir para vender e incorporação imobiliária. Construindo para vender, a primeira diferença gritante é que primeiro você investe, primeiro você gasta dinheiro para depois vender. Primeiro você compra o terreno, constrói uma casa, constrói um prédio e depois você vende. Na incorporação imobiliária é exatamente o contrário. Você compra o terreno em permuta, então você não paga. Você trabalha com parcerias e com alavancagem com investidores, então você não gasta dinheiro. E você lança e começa a vender antes de colocar o primeiro tijolo na obra. Essa é a maior diferença entre os dois formatos de negócio. Só que mais importante do que o formato de negócio é entender o que a gente faz com o mesmo volume de dinheiro. O incorporador, com o mesmo volume de capital que um construtor utiliza, ele faz VGVs muito maiores. O que é VGV? É o valor geral de vendas da unidade autônoma, da área privativa. Só para a gente lembrar aqui, dentro de um empreendimento imobiliário, a gente só tem duas coisas: a área comum e a área privativa. A área privativa é aquilo que a gente vende, que vai gerar o VGV, o valor geral de vendas. E a área comum são aquelas áreas, o jardim, a piscina, as quadras de esporte, o espaço gourmet, academia, guarita, jardins. São as áreas que vão agregar valor à minha área privativa. Ou, se eu estiver trabalhando num produto econômico, popular, aí eu tenho cada vez menos áreas comuns, porque a gente não consegue agregar tanto valor à minha área privativa, porque a gente já tem um teto ali, um limite de custo, né? Então, quando você entende essa diferença entre investir antes e depois de vender, vamos falar agora do próximo ponto: capital, né, de investimento. Um construtor, quando ele trabalha, por exemplo, com 1 milhão, o que ele faz com esse 1 milhão? Ele compra um terreno, então ele paga o terreno, ele desenvolve os projetos, ele constrói uma casa, um conjunto de 4 casas, um sobrado, normalmente projetos menores, né? Porque ele está fazendo uma exposição de caixa completamente dele. Então ele tem, se a obra dele custa 10 milhões, se a obra dele custar 5 milhões, ele está tirando do próprio bolso e pagando essa obra à vista, em dinheiro, antes de começar a receber. Então ele tem uma exposição de caixa muito grande. E aí vem o segundo risco: ele tem que esperar vender. E normalmente quem atua nesse mercado de construir para vender, não trabalha de forma estratégica. Como assim, Carol? Normalmente, quem trabalha com construção para venda desenvolve o projeto normalmente saindo da cabeça dele, ele não faz uma análise estratégica do mercado, ele não entende quais são os indicadores de mercado, quais são as tendências, quais são os mercados que estão com maior demanda, quais são os mercados que têm maior concorrência. Então ele simplesmente joga um produto para ser vendido no mercado, sem que ele saiba o que o mercado quer primeiro. Esse é o maior risco. Só que além disso, ele já colocou o capital dele inteiro dentro desse negócio. Então ele só tem que fazer o quê? Torcer para que seja vendido. Quando a gente fala em incorporação imobiliária, a gente pega aquele mesmo 1 milhão, né, que eu falei que o construtor pegou aquele 1 milhão, comprou um terreno, construiu uma casa. Vamos supor que ele tenha tido sorte, que ele vendeu essa casa por 2 milhões, 1 milhão e 600, 1 milhão e 800. Do 1 milhão dele, se ele colocar 250, 300 mil no bolso como lucro líquido final, é muito. Então veja você, o construtor, ele tem uma exposição de caixa muito alto, o risco é completamente dele, ele está trabalhando com achismo e ele não está olhando para o mercado de forma estratégica. Como é que o incorporador atua? Completamente diferente. Primeiro que o incorporador profissional, porque a gente também tem incorporador amador, né? Então o incorporador profissional, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele faz uma análise do mercado. Ele analisa quais são os mercados que estão em ascensão, quais são os mercados que estão com muito concorrente, então ele sabe que aquele produto ali vai ter um estoque muito grande. Então ele faz um olhar estratégico, ele tem planejamento estratégico. Ele sabe qual é o VGV necessário para ele levantar da cama de manhã. Ele sabe se ele precisa desenvolver 10 milhões por ano em VGV, se ele precisa desenvolver 30 milhões por ano em VGV. E aí esse incorporador, antes de comprar o terreno, o que ele faz?
ele faz uma análise de inteligência de mercado e uma análise comparativa com empreendimentos de concorrentes da região. Para quê? Para desenvolver o produto mais assertivo. Quando ele desenvolve o produto dele, aí já vem a história do 1 milhão. Vamos voltar para aquele 1 milhão. O construtor pegou 1 milhão, construiu uma casa, vendeu essa casa aí por 1.600.000, 1.800.000, colocou 250, 300 mil no bolso. O incorporador faz o quê? Com esse 1 milhão, ele monta um business plan, monta parcerias, conversa com o arquiteto, com o construtor, com outras pessoas físicas para entrar no negócio como cotista, apresenta para fundos de investimento e aí ele capta um valor maior e ele contrata o melhor arquiteto, ele contrata a pesquisa de mercado, ele desenvolve o melhor produto, ele compra o terreno em permuta, então ele tem exposição de caixa quase zero, às vezes zero quando ele trabalha alavancado, utilizando capital de investidores. E aí, veja você, com esse mesmo 1 milhão, ele desenvolve um VGV de 100 milhões. Só que a lucratividade dele, a rentabilidade desse negócio, passa dos 25%, chegando às vezes até 40% do VGV. E esse dinheiro ele vai distribuir com os investidores. Então, veja você, com 1 milhão, o construtor, quem construiu para vender, colocou 250, 300 mil no bolso. O incorporador, com planejamento estratégico, com alavancagem e com atração de investidores, ele captou de 25% a 40% de lucro, ou 25 a 40 milhões de lucro, e ele vai colocar facilmente 20 milhões no bolso. Essa é a diferença entre trabalhar com incorporação imobiliária e trabalhar com construir para vender. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que parar de trabalhar de forma amadora e começar a ganhar dinheiro de verdade dentro do mercado imobiliário. Se você ainda não está inscrito no meu canal, clica no botão aqui agora, porque a partir de agora a gente começa a ter muitos vídeos, muito conteúdo sendo distribuído durante todas as semanas. Então, espero você no próximo vídeo. Deixa o seu like, compartilha e comenta o que você achou desse vídeo.